Olhe para essa imagem por um instante. O que você vê não é apenas uma estrada coberta por blindados destruídos. É um retrato de algo muito maior. Durante anos, colunas de tanques russos avançaram como uma força praticamente imparável, esmagando tudo o que encontravam pelo caminho. Essa era a marca registrada da máquina de guerra de Moscou, mas, de repente, tudo mudou. Durante meses, algo estranho começou a acontecer na linha de frente da guerra na Ucrânia. As enormes formações de tanques simplesmente desapareceram. Em seu lugar, surgiram pequenos grupos de apenas 2 ou 3 soldados atravessando campos, florestas e trincheiras, tentando passar despercebidos. Para muitos analistas, aquilo parecia uma adaptação inteligente. Talvez a Rússia estivesse apenas mudando sua forma de combater. Talvez fosse uma estratégia inovadora para reduzir perdas, mas não era. A verdade era muito mais preocupante para o Kremlin. Aqueles pequenos grupos não representavam uma evolução militar. Representavam um exército que havia perdido justamente aquilo que tornava possível qualquer grande ofensiva. E essa mudança aconteceu quase sem que o mundo percebesse. Enquanto todos observavam os combates na linha de frente, uma operação silenciosa estava sendo preparada muito atrás dela. Uma operação que não buscava destruir soldados, nem conquistar cidades imediatamente. Ela tinha apenas um objetivo: atacar o coração da capacidade ofensiva da Rússia. Para entender por que isso foi tão devastador, primeiro é preciso compreender como funciona a doutrina militar russa. Ao contrário do que muita gente imagina, os tanques nunca foram o principal elemento do exército russo. Eles sempre dependeram de algo muito maior: a artilharia. Existe até uma frase bastante conhecida entre especialistas militares que resume perfeitamente essa filosofia. Eles dizem que a Rússia é um exército de artilharia que possui muitos tanques. A ordem dessas palavras faz toda a diferença. Nos exércitos ocidentais, normalmente a infantaria avança enquanto a artilharia oferece apoio. Na Rússia acontece exatamente o contrário. Primeiro vêm os canhões, depois vêm os soldados. Antes que qualquer unidade terrestre avance, uma enorme quantidade de foguetes e projéteis destrói posições inimigas, abre corredores e enfraquece completamente as defesas. Só então os blindados começam a se mover. É exatamente por isso que sistemas como o famoso BM-21 Grad se tornaram símbolos da guerra russa. Capazes de lançar dezenas de foguetes em poucos segundos, esses veículos conseguem cobrir áreas inteiras com explosões, tornando extremamente difícil qualquer resistência organizada. Mas existe um detalhe importante: esses sistemas normalmente operam muitos quilômetros atrás da linha de frente. Ali, os russos acreditavam estar protegidos. Os canhões disparavam, mudavam rapidamente de posição e voltavam para regiões consideradas seguras. Durante boa parte da guerra, essa estratégia funcionou, até que alguém resolveu procurar justamente onde ninguém imaginava que fosse possível atacar. Segundo informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, tudo começou quase por acaso. Uma equipe de operadores de drones procurava um alvo específico a dezenas de quilômetros da frente de combate. O alvo não foi encontrado. Então decidiram continuar voando, cada vez mais longe, 40 quilômetros, 45, quase 50 quilômetros dentro do território controlado pela Rússia. Foi então que encontraram algo completamente inesperado: tanques estacionados, veículos blindados, canhões, caminhões de munição, tudo praticamente sem proteção. Os militares russos pareciam completamente tranquilos. Afinal, acreditavam estar muito distantes do alcance dos ataques ucranianos. Foi naquele momento que surgiu uma pergunta simples: e se fosse possível atacar justamente esse lugar? E se, em vez de enfrentar os blindados durante os combates, fosse possível destruí-los muito antes de chegarem ao campo de batalha? A ideia parecia ousada, mas também parecia possível. Pouco tempo depois, nasceu uma operação que recebeu um nome curioso: Operação Ocean, um apelido inspirado na famosa rede de supermercados europeia. Por trás desse nome aparentemente inofensivo, escondia-se uma das campanhas mais ambiciosas de toda a guerra. Em vez de enviar mísseis caros ou aviões de combate, a Ucrânia começou a utilizar enxames de drones bombardeiros. Silenciosos, difíceis de detectar, capazes de voar dezenas de quilômetros durante a noite,
e, principalmente, capazes de atingir exatamente aquilo que sustentava toda a estrutura ofensiva da Rússia. O que aconteceu nas noites seguintes começaria a mudar completamente o equilíbrio desse conflito. Mas isso era apenas o começo, porque o verdadeiro golpe ainda nem havia sido desferido. E quando ele chegou, Moscou descobriu que havia um tipo de arma que nem mesmo seus enormes estoques conseguiam substituir. Quando a Operação Ocean finalmente entrou em ação, o impacto foi muito maior do que qualquer analista esperava. Em vez de atacar diretamente as linhas de frente, os drones ucranianos passaram a voar durante a noite, penetrando dezenas de quilômetros em território controlado pela Rússia. Lá, encontravam exatamente aquilo que sustentava toda a capacidade ofensiva do exército russo. Tanques estacionados, blindados aguardando ordens, caminhões carregados de munição e, principalmente, baterias de artilharia que até então eram consideradas praticamente intocáveis. Segundo informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, cerca de 1.000 drones participaram da ofensiva ao longo de apenas 3 noites. O resultado impressionou até especialistas militares. Centenas de veículos blindados foram destruídos e quase 1.000 alvos diferentes acabaram atingidos em uma profundidade que, até pouco tempo antes, parecia impossível de alcançar. Mas o detalhe mais importante não estava na quantidade de equipamentos destruídos, estava no tipo de equipamento. A Ucrânia percebeu que havia um problema recorrente. Mesmo quando um drone conseguia atingir um canhão russo, muitas vezes os danos eram superficiais. Depois de alguns reparos, aquela mesma peça voltava rapidamente ao combate. Era preciso encontrar uma maneira de impedir definitivamente que esses sistemas fossem reutilizados. Foi então que engenheiros ucranianos desenvolveram uma nova munição. O objetivo não era apenas danificar o equipamento, era destruir permanentemente o tubo do canhão. Sem ele, a peça simplesmente deixa de existir como arma. Não há reparo rápido, não há improviso. É necessário substituir praticamente todo o sistema. Segundo o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, aproximadamente 250 peças de artilharia foram inutilizadas em apenas 2 noites, utilizando essa nova abordagem. E cada ataque teria sido documentado em vídeo para confirmação dos resultados. Esse detalhe ajuda a explicar por que, durante meses, as grandes colunas blindadas russas praticamente desapareceram. Sem a cobertura da artilharia, lançar centenas de soldados e tanques em direção às posições ucranianas passou a significar perdas muito maiores. A alternativa encontrada foi enviar pequenos grupos de infantaria tentando atravessar campos e áreas de vegetação sem chamar atenção. O que muitos interpretaram como uma evolução tática era, na verdade, uma adaptação forçada. Era a consequência direta da perda da principal ferramenta ofensiva da Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia também evoluía rapidamente no uso de drones. O sistema Delta passou a integrar imagens captadas em tempo real, informações das tropas e localização de alvos em um único centro de comando. Isso permitia que diferentes unidades compartilhassem informações quase instantaneamente, acelerando decisões e aumentando a precisão dos ataques. Pouco depois, surgiu uma segunda etapa da campanha. Batizada de Artashan, ela tinha um objetivo ainda mais específico: destruir exclusivamente sistemas de artilharia russos. Segundo dados apresentados pela Ucrânia, mais de 200 alvos foram atingidos nessa nova fase, provocando uma redução significativa da atividade militar russa em alguns setores logo nas primeiras horas da operação. Naturalmente, Moscou também reagiu. O governo russo acelerou investimentos na produção de drones e anunciou planos para fabricar milhões dessas aeronaves ao longo dos próximos anos. Mas existe um problema. A guerra tecnológica não depende apenas da quantidade, depende da velocidade de inovação. Hoje, segundo autoridades ucranianas, seus drones de visão em primeira pessoa continuam apresentando desempenho superior em diversas áreas da linha de frente. Além disso, novos modelos conseguem atingir alvos localizados a mais de 200 quilômetros de distância. Alguns já utilizam inteligência artificial para identificar objetivos, mesmo quando os sinais de navegação são bloqueados pela guerra eletrônica. Isso significa que simplesmente afastar a artilharia da linha de combate pode deixar de ser suficiente.
ela continua vulnerável. Existe ainda um detalhe curioso que mostra como essa guerra vem mudando. Para treinar operadores responsáveis por interceptar drones russos do tipo Shahed, a Ucrânia passou a utilizar versões modificadas do jogo GTA V como simulador. O que antes parecia cenário de ficção hoje faz parte da rotina de treinamento de militares. Na prática, drones relativamente baratos passaram a derrubar equipamentos muito mais caros antes mesmo que alcancem seus objetivos. Tudo isso ajuda a explicar por que tantos especialistas afirmam que a guerra entre Rússia e Ucrânia entrou em uma nova fase. Durante décadas, tanques, artilharia pesada e grandes formações terrestres dominaram os campos de batalha. Agora, pequenos drones carregando explosivos conseguem alterar completamente o equilíbrio entre as forças. É claro que isso não significa que a Rússia deixou de representar uma ameaça. Muito pelo contrário. O conflito continua intenso. Ambos os lados seguem investindo bilhões em novas tecnologias e ninguém consegue prever quanto tempo essa disputa ainda irá durar. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. A Ucrânia encontrou uma maneira de atingir justamente o ponto mais sensível da máquina militar russa. E quando o coração de uma estratégia deixa de funcionar como antes, todo o restante precisa se adaptar. Agora, novas informações indicam que o presidente Volodymyr Zelensky autorizou uma nova iniciativa estratégica para ampliar ainda mais a pressão sobre as forças russas. Caso uma terceira fase dessas operações realmente entre em ação, ela poderá representar mais um capítulo importante nessa disputa tecnológica que está transformando a forma como as guerras modernas são travadas. E essa talvez seja a maior lição de todo esse conflito. Nem sempre a arma mais poderosa é a maior. Às vezes, basta encontrar o ponto certo para atingir. Se você acompanha os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e quer entender, sem exageros e com riqueza de detalhes, como cada nova tecnologia está mudando esse conflito, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque os próximos capítulos dessa guerra prometem ser tão decisivos quanto imprevisíveis.